palavra, onde seremos tratados com a sua, onde a nossa fé será edificada pela sua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade para falar conosco e repreendemos em nome de Jesus toda voz contrária, toda mente cauterizada, todo ouvido obstruído e toda falta de receptividade à palavra. Nós agora cancelamos tudo, damos caminho aberto para que a palavra de Deus entre, flua e faça aquilo que ela precisa fazer na vida dele e dela, em nome de Jesus. Amém. A parte da que eu trouxe no domingo passado, construindo uma fé genuína. Pessoal, se agarrem nisso. Uma igreja que não anda em fé, ela não vê o poder de Deus. Uma igreja que não anda em fé, ela não vê o poder de Deus, ela não vê o agir de Deus. Não vê. Porque uma frase na Bíblia já é importante, sim ou não? Agora, quando a mesma frase aparece 4 vezes na Bíblia, o que isso significa? Que nós precisamos dar o máximo de atenção. E é uma frase que corriqueiramente todos nós aqui falamos: o justo viverá pela... O justo viverá... O justo... Essa frase, ela aparece 4 vezes na Bíblia. Mas eu não vou mostrar para você essas 4 vezes que ela aparece na Bíblia. Eu só quero atentar você para essa verdade. Por que que Deus teve o cuidado de pôr essa mesma frase 4 vezes na Bíblia? Uma no Antigo Testamento e 3 no Novo. Justamente para que a igreja entendesse que o que nos mantém vivo, que nos mantém de pé, é a fé. Quantos creem nessa verdade? Então, eu estou trazendo aqui a segunda parte do Construindo uma Fé Genuína. E eu quero que você entenda o seguinte: logo de cara, é importante a gente saber que para se viver uma vida cristã é necessário ter fé. Não é que eu preciso, é necessário ter fé. Por que que é necessário ter fé? Eu quero aqui agora é suficiente. A fé não nos isenta da adversidade, sustenta na adversidade. Aquilo que era provável não foi tão provável assim, mas aquilo que era improvável, provável. Isso é fé. Ela não desistiu de crer no Deus que poderia dar o livramento. Pastor, por que que Deus não livrou todas as pessoas? Porque Deus age com cada um de nós de maneira diferente. Mas o que Deus precisa que eu e você tenhamos convicção é da nossa fé. Da nossa fé. Então, logo de cara, para você entender que você que é crente, crê em Jesus, a sua vida precisa estar recheada de fé. Muita fé. Infelizmente, algumas pessoas se desviam ou desistem do Evangelho de Jesus Cristo justamente por causa dos ensinamentos errados. Por que, pastor, os ensinamentos errados? Você vai poder responder. Quantas pessoas que você conhece que já estiveram dentro de uma congregação, seja essa ou aquela, não importa o nome, mas que hoje não estão nem aí, não querem nem ouvir falar do Evangelho de Jesus? Quantas pessoas você conhece? Alguém conhece alguém assim, que está nessa onda aí? Aí eu pergunto, por quê que essas pessoas não querem mais ouvir falar do Evangelho? Eu vou dizer para você algo muito simples. Porque muitas dessas pessoas se frustraram com ensinamentos humanos que nunca mostraram para essas pessoas que o que elas precisavam
era de construir um relacionamento em fé com Jesus e a sua palavra. Porque quando um crente em Jesus, ele tem um relacionamento íntimo com Jesus e a sua palavra, pode acontecer o que for na vida dele ou dela, ele permanece firme. A força dele ou dela não está em pessoas, não quer poder na terra e debaixo da terra. Que o apóstolo Paulo, ele dá uma dura na igreja aqui na Galácia por causa da mudança de posicionamento. O que faz uma pessoa mudar o posicionamento? Aquilo que ela se presta a ouvir. Aquilo que ela se presta a ouvir. Olha só. Obrigado, irmã Elza, pelo testemunho. Ela estava decidida a sair daquela condição de enferma naquele dia. Ela estava convicta. Mas uma voz do inferno tentou roubar a cura dela naquele dia. Você percebe que às vezes o próprio inimigo, ele tenta roubar a tua confiança? Ele tenta roubar a tua convicção? Se o inimigo faz isso, você imagine pessoas intencionadas. Prestem bem atenção nisso que eu vou. Se você é uma pessoa que conhece o de já como de Cristo, o texto que eu vou ler que dá a isso aqui uma dúvida. Por que ele deu uma dura na igreja? Porque a igreja estava se prestando a ouvir aquilo que não era verdadeiro. Se você observar a carta de Paulo à igreja da Galácia, logo no capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo fala de que um outro evangelho. Peraí, pastor, um outro evangelho? Sim, um outro evangelho. Pastor, então qual é o evangelho verdadeiro? Jesus, aquele que veio para dar vida e vida. Você pode dar glória a Deus a isso aí? Quem é que veio para dar vida e vida em abundância? Quem? Esse é o evangelho verdadeiro. Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo fala assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Como é que a igreja do Senhor, ela flui na dimensão do poder do Espírito? Pela prática daquilo que faz ou pela fé nas Escrituras Sagradas? Veja que o apóstolo Paulo, ele fala assim, gostaria de saber apenas uma coisa de você, igreja. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? Ou seja, o que está em Romanos 10:17, a fé vem pelo e o ouvir a palavra de Cristo. Então essa igreja aqui, nesse contexto, Paulo está falando para a igreja o seguinte: gente, vocês começaram pela fé.
agora vão abandonar a fé para voltar à prática da lei? Aí ele continua: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Irmãos, deixa eu explicar para vocês isso aqui. Quantos aqui confiam em Deus de verdade? Quantos aqui acreditam que o Espírito de Deus já habita dentro de você de verdade? Tem alguma coisa que você possa fazer que vá mudar o amor que Deus tem pela vida? Tem alguma coisa que vá fazer alterar aquilo que Deus já prometeu a você? Tem alguma coisa que você faça que vá mudar a ideia de Deus em relação a você? Não, não. Mas se você crer que o Espírito de Deus no que está escrito nessa palavra, e pela fé você começar a declarar nessa noite, receba aí agora em nome de Jesus, que o Espírito que habita em você da parte de Deus pela fé, ele já curou você, ele já habilitou você a ter intimidade com Jesus, conhecer de Deus, a você todas as ferramentas que você precisa para ser um homem e uma mulher de Deus que confie plenamente no poder de Deus. Querido, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz que Deus vai se mover na nossa direção ou em nosso favor. É pelo Espírito dele em nós. E isso nos convida a descansar em Jesus e pôr a nossa fé em ação. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo: gente, vocês estão saindo de uma posição de conforto para uma posição de estresse. Vocês estão saindo de uma posição de confiança a uma posição de desconfiança. Porque quem muito faz para tentar benefícios de Deus, faz com uma certa limitação de entendimento. Por quê? Eu vou fazer. Aí qual é a frase que entra? Se for da vontade de Deus. Eu vou fazer se for de Deus. Mas você se esquece que a vontade de Deus, que vem pelo Espírito Santo dele, ela já está dentro de você? Ela já habita em você? Então diz comigo: o Espírito Santo já trouxe tudo que eu preciso. O Espírito Santo já trouxe tudo que a igreja precisa. O que a igreja precisa agora? Crer, confiar. Crer e confiar. Se lá atrás as coisas já aconteciam, imagina hoje. Se lá atrás as coisas já aconteciam, imagina hoje. Primeira coisa que eu consigo entender pela fé é que eu sou justificado por ela. Você pode dizer isso comigo? Eu sou justificado pela fé. Agora, quantos aqui, talvez até ontem ou até hoje durante o dia, tentou justificar-se a si mesmo? Se esforçou ao longo de toda a sua vida cristã para tentar ser justo diante de Deus. Mas se eu disser que você já é justo, você crê? Quantos creem que já é justo? Só levanta a mão o justo. Eu queria que toda a igreja levantasse a mão, porque eu vou provar que você já é justo pela palavra. Não sou eu que estou inventando, é a palavra que está dizendo.
Eu quero saber, tem algum judeu aqui nessa noite? Tem algum judeu? Não. São todos gentios? O povo não judeu? Todos nós somos um povo não judeu aqui? Quem é não judeu? Levanta a mão. Por que eu quero que você faça esse exercício comigo? Para que a palavra de Deus ela fique clara no teu coração. Para que a palavra da verdade, o evangelho da verdade, ele fique claro no teu espírito e que você nunca mais sofra com os enganos e que você nunca mais seja levado para lá e para cá por qualquer vento de doutrina que desvie você da palavra da fé que Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9. Olha o que o apóstolo Paulo fala para essa igreja. Prevendo as escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios. Ou seja, o povo não judeu. Prevendo as escrituras que Deus... Quem era que justificaria o povo não judeu? Deus. Aí existem algumas pessoas, não sei com que intenção, mas que Deus as abençoe, diz que você precisa fazer uma série de coisas para ser justo, que você precisa fazer uma série de coisas para se justificar. Mas eu me lembro que na semana passada, quando eu ministrei a primeira parte dessa mensagem, eu falei sobre 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que está escrito assim: pois aquele que não conheceu o pecado... Quem não conheceu o pecado, igreja? Deus o tornou pecado por nós, para que nele quem? Jesus, nós nos tornássemos justiça de Deus. Porque prevendo as escrituras que Deus me justificaria pela fé, Ele então entrega o seu filho para que fosse crucificado, sacrificado, morto, para que o sangue dele, ao ser vertido na cruz, derramado sobre a minha vida, me justificasse diante de Deus. Eu não sou justo por aquilo que eu faço, eu sou justo por aquilo que eu creio. Então Paulo fala assim, prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a quem? A Abraão. O que são as boas novas, irmãos? O evangelho, concorda? O evangelho é boas novas é o evangelho. Boas novas e evangelho fala de quem? Jesus. Então Deus primeiro falou de Jesus para quem? Abraão. E a Bíblia diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então o primeiro a ser justificado pela fé foi Abraão, um gentio. E todos nós que viemos depois, nessa mesma fé, nos tornamos justos. Porque olha só, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé. Quem é da fé aqui? Levanta a mão. Então está falando com você. Então os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Os que são da fé. Perceba que Paulo, ele não falou os que são da igreja da Galácia. Perceba que ele não falou os que são da igreja de Corinto, os que são da igreja de Éfeso, as igrejas de Filipenses. Não, ele disse os que são da fé. A igreja só existe porque eu e você cremos e formamos o corpo de Cristo. E a igreja é o corpo dos santos, dos justos, dos que vivem pela fé. Você entende esse negócio? Você entende isso? Prevendo as escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé
são abençoados. Olha, entenda, não serão, são. Diga comigo, eu já sou abençoado. Você crê que Deus existe? Você crê que Ele deseja te abençoar ainda mais? Hebreus 11:6. Todos nós conhecemos a primeira parte. Sem fé. Mas só que muitos de nós esquecemos da segunda parte dele. E é a segunda parte que eu quero compartilhar com você, para você agarrar isso no teu espírito e dizer para toda circunstância que tenta desmotivar você, dizer para todo ensinamento contrário que tenta remover você dessa fé. E você vai levar isso no teu espírito, você vai viver dias maravilhosos por base nessa palavra que você está ouvindo aqui nessa noite. Porque fica algo muito vago, muito superficial, quando nós simplesmente declaramos: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós andamos como se esse mantra fosse fazer a diferença. Na verdade, pegamos algo muito poderoso e tornamos um mantra. O que é um mantra? É algo que a gente faz já de maneira corriqueira, mas que não tem efeito algum. Mas eu quero mostrar para você que a fé, ela vai além do simplesmente desejar agradar a Deus. Quer agradar alguém, você pode agradar à distância. Mas não é isso que Deus quer dos seus filhos. Deus não quer que você o agrade à distância. Não adianta querer viver uma vida isolada de Deus e dizer: eu tenho fé. Porque você entra em desacordo com a palavra. Entra em desacordo com a palavra. Entra em divergência com a palavra. Pastor, eu tenho fé. Eu sou uma pessoa de fé. Eu ando em fé. Querido, entenda o que a palavra diz claramente para nós. A fé me faz confiar. Quem confia se aproxima, sim ou não? Quem confia se relaciona, sim ou não? Então pega isso aqui. Hebreus 11:6, parte B. O início. Pois sem fé é impossível. Agora olha a parte B do versículo que ela diz para mim e para você. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Pastor, já é um grande passo. Agora vem o melhor passo. E que ele recompensar. Não existe esse ou essa, aquele ou aquela que tenha fé à distância de Deus. Ter fé à distância é uma prova que você dá de que não crê na sua existência. Porque quem tem fé se aproxima, e quem se aproxima é recompensado, porque Ele é um Pai amoroso que tem prazer em recompensar os seus filhos. É o que está escrito. Vai brigar com a Bíblia? Vai dizer que a Bíblia está errada? Mas como é que isso acontece, pastor? Pela fé. Olha, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Eu não posso me aproximar de alguém sem saber se essa pessoa existe ou não. Mas eu também preciso confiar que ao me aproximar de Deus, Ele vai me recompensar. Porque o que a Bíblia está dizendo é isso. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Essa palavra galardão, ela pode ser traduzida como recompensa, como presente, como
honra aqueles que o buscam. Você entende isso? Deus quer que eu e você sejamos recompensados todos os dias. Como? Na prática da fé. Como? Buscando. Pastor, como eu busco Deus? Você encontra Deus aqui. Você encontra Deus aqui. É isso aqui que nos dá a revelação de quem Deus é, do que Ele pode e quer fazer na nossa vida. Olha o que a Bíblia fala sobre a fé de Abraão. Mas que fé, hein, mano? Que fé. Que fé esse cara teve. Primeira vez que surgiu a palavra hebreu, Deus falou a respeito dele, Abraão. Quando Abraão estava no Egito, aconteceu uma situação no Egito, e Deus falou para o rei do Egito: olha, deixa esse cara aí, porque esse cara é um hebreu. Entende a marca do nome que Deus dá para os seus filhos em relação àquilo que Ele tem como promessa? E se a gente ler o livro de Hebreus, você vai ver desde o capítulo 1 até o capítulo final, Deus tendo um cuidado extremo com esse povo, assim como Deus cuidou de Abraão. Eu posso aqui falar algo que talvez para alguns possa ser heresia, mas pela fé eu me sinto um hebreu só por crer em Deus da mesma forma que Abraão creu. E assim eu sou um cara abençoado pela fé. Olha o que Hebreus 11, os versículos 8, 9 e 10 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terras estranhas. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro. Isaque, filho, Jacó, neto de Abraão, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Deixa eu explicar para você isso aqui. Você percebe que quando Deus chama, Abraão confia. Ele descansa naquele chamado de Deus. Deus prosperou Abraão na terra. É interessante que alguns ensinos dizem que eu e você, como crente, não podemos atravessar talvez alguns desertos pela vida, porque deserto significa estar em pecado para alguns, deserto significa estar em rebeldia para alguns. Mas perceba que Deus convida Abraão para dar um rolê no deserto. E mesmo no deserto, Deus estava com Abraão, fazendo ele prosperar. Mas entenda como estava o coração de Abraão no meio dessa jornada com Deus. O coração de Abraão estava naquilo que Deus havia prometido para ele. Não aquela terra a qual ele peregrinava, mas era uma terra que ele sabia que no futuro ele conquistaria. Não uma terra criada por homens, não uma terra edificada por homens, mas uma terra que só podia ir quem tivesse fé, uma terra que só podia acessar quem tivesse confiança em Deus, uma terra que só podia se tornar morador aquele que andasse com Deus em fé. E essa terra é a mesma terra que Jesus disse em João 14: não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada e eu vou preparar-vos lugar. É lá
que está o nosso pai Abraão. É lá que está o pai da fé, e é para lá que nós vamos também. Mas, antes de chegar lá, Abraão viveu tudo do bom e do melhor aqui nessa terra. Por quê? Fala, ele andou com Deus. Isso significa, quem anda com Deus, não passa perrengue. Pastor, eu ando com Deus, mas estou passando perrengue. Puxa a barba de Deus e cobra sua recompensa. Puxa a barba de Deus e cobra sua recompensa. Pastor, o que é isso? Eu vou puxar a barba de Deus, meu irmão? Eu estou falando para você de um pai amoroso que tem prazer em eliminar da sua vida toda a miséria. Eu estou falando de um pai amoroso que te ama e que quer o teu melhor. Eu estou falando de um pai amoroso que, se quiser, nessa noite, se você estiver enfermo, ele pode te curar. Eu estou falando de um pai amoroso que pode enxugar todas as suas lágrimas. Se você tem chorado frequentemente por causa de uma porta de emprego que não se abre, porque esse pai, ele quer te abençoar, mas ele quer que você esteja do lado dele. Às vezes, nós como crentes de Deus aqui nessa terra, não é que Deus nos pune, somos nós que nos punimos a nós mesmos com as nossas escolhas. As nossas escolhas, Deus respeita. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que a sua escolha tem que ser andar com Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, faça chuva ou faça sol, que você diga: Deus, eu não te abandono um segundo da minha vida. Deus, pode estar bom, pode estar ruim, eu vou continuar crendo em você. Deus, eu posso estar empregado ou não, mas eu creio que na hora que o Senhor abrir a porta, será a melhor. Não será que eu estou pedindo, será a melhor. Então, se você está nesse quadro, levanta a tua mão, glorifica a Deus, porque o teu Pai tem prazer em te abençoar. Mas eu preciso me aproximar dele. Isso quem decide? Quem decide? Deus não vai descer do seu trono para se encontrar com você, mas você pode ir até o trono de Deus, porque na carta aos Hebreus o escritor deixou claro: entrai com ousadia pelo novo e vivo caminho, a saber, pelo sangue de Jesus. Mas aí, sabe o que a religiosidade falou? Sabe como você aprendeu na religiosidade? Que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer mais não sei o que, tem que fazer campanha, tem que fazer um monte de coisa. Mas a minha Bíblia diz: entra com ousadia, mete a mão na porta e abre pela fé, porque pela fé o teu Pai vai estar te aguardando para te recompensar. Não precisa pedir licença para falar com Deus. Não, pastor, não. Não precisa de protocolo para se relacionar com Deus. Não, pastor, não. Precisa de ousadia, precisa de fé, precisa de coragem, precisa de intrepidez e precisa de muita confiança no sangue que foi derramado na cruz. É disso que precisa. Porque é isso que nos dá autoridade como filhos de Deus. Então Abraão viveu, peregrinou e prosperou no deserto. Sim, mas pela fé ele esperava uma outra cidade, uma outra moradia, a mesma que está nos aguardando. Quem vai para lá? Baixa um pouquinho. Se você crê que você vai para lá, se você tem fé que você vai para lá, essa é a mesma fé que você pode ser um vencedor aqui nessa terra.
quem tem fé que vai para o céu? Agora, quem tem fé que Deus pode mudar a sua situação hoje? A mesma fé que te leva para a fé que te leva para lá é a fé que te prospera aqui. É a fé que te cura aqui. É a fé que renova suas forças aqui. É a fé que muda você aqui. É a fé que muda sua família aqui. É a fé que traz para você aquilo que você deseja aqui. É a mesma fé. Não existe uma fé para cada situação. É uma fé para tudo. É uma fé para tudo. Eu preciso ter fé para arrumar um emprego. Agora eu preciso ter fé para orar pela minha família. Agora eu preciso ter fé para orar por alguém. Agora eu preciso ter fé para ser curado. Agora eu preciso ter fé. Cara, para com isso. Para com isso. A fé é uma só e serve para tudo. A fé é uma só e serve para tudo. Se você tem fé que você vai para o céu, se você acredita que essa sua fé vai te levar para o céu, eu também acredito, porque é nisso que eu creio. Mas eu quero que você acredite muito mais ainda, que essa mesma fé que vai te levar para o céu, ela hoje muda as suas situações, ela hoje muda a sua circunstância, ela hoje muda a sua vida, mas você precisa crer. Crer que é nessa fé que você vai vencer tudo que você precisa vencer no nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Pode subir o ministério de louvor aí? Querido, enquanto o ministério de louvor se prepara, eu quero encorajar você a ter fé para honrar ao Senhor nos seus dízimos e oferta.